Qual deveria ser, de acordo com suas ideias, a relação entre o indivíduo e o Estado? Resposta: você deseja um programa? Aqui estamos de volta ao que deveria ser. Especular é a coisa mais fácil e mais inútil que se pode fazer. Cuidado com o homem que te oferece esperança. Não confie nele. Ele te levará à morte. Ele está interessado na sua ideia do futuro, na sua concepção do que deve ser e não na sua vida. O Estado e o indivíduo são dois processos diferentes. Não atuam um sobre o outro. Como pode viver sem mim, sem outra pessoa? E não são as nossas relações que constituem a sociedade? Você e eu e mais outra pessoa somos um processo único e não processos separados. O você implica o eu e o outro. Você é a pluralidade e não o singular, embora prefira se considerar singular. Você é o resultado de toda a coletividade. E o indivíduo nunca pode ser uma entidade singular. Você fez uma pergunta errada, porque separou o indivíduo do Estado. Você é um resultado do processo total de todas as influências do coletivo. E embora o resultado se diga uma entidade individual, ele é produto do processo em operação. A compreensão desse processo é encontrável nas relações, quer com o singular, quer com o coletivo. E essa compreensão e a ação dela resultante criarão uma nova sociedade, uma nova ordem de coisas. Mas pintar um quadro do que deveria ser e deixá-lo aos reformadores, aos políticos ou aos chamados revolucionários, isso significa meramente buscar satisfação em ideias. Só pode haver uma revolução fundamental quando enfrentamos a crise diretamente, sem intervenção da mente. Pergunta: você tem falado das relações baseadas na utilização de outra pessoa para satisfação própria e tem aludido frequentemente a um estado que se denomina amor. O que você entende por amor? Resposta: sabemos o que são as nossas relações. Satisfação e utilização mútuas, ainda que as disfarcemos com o nome de amor. Na utilização de uma coisa, há ternura para com ela e o cuidado de protegê-la. Protegemos nossas fronteiras, nossos livros, nossa propriedade. De modo idêntico, temos o cuidado de proteger nossas esposas, nossos filhos, nossa sociedade, porque sem eles nos veríamos sós, perdidos. Privados do filho, os pais ficam desolados. O que não é. Seu filho será e seu filho se torna, assim, um instrumento de sua vaidade. Conhecemos as relações de necessidade e de utilização. Necessitamos do estafeta dos correios e ele necessita de nós. Mas não dizemos que amamos o estafeta dos correios, mas dizemos que amamos nossas esposas e nossos filhos, embora nos sirvamos deles para nossa satisfação pessoal e estejamos prontos a sacrificá-los à vaidade de sermos chamados patriotas. Conhecemos muito bem esse processo. E, evidentemente, isso não pode ser amor.
O amor que utiliza, que explora e depois se lamenta, não pode ser amor, porque o amor não é uma coisa da mente. Vamos, pois, experimentar e descobrir o que é o amor. Descobrir não apenas verbalmente, mas experimentando realmente aquele estado. Quando você serve de mim como seu guru, e eu me sirvo de vocês como meus discípulos, a exploração de parte a parte, de modo idêntico. Quando se utiliza de sua esposa e seus filhos para conveniência própria, há exploração. Isso, sem dúvida, não é amor. Quando há utilização, há posse. A posse invariavelmente gera o temor, e com o temor vem o ciúme, a inveja, a suspeição. Quando há utilização, não pode haver amor, porque o amor não é uma coisa da mente. Pensar numa pessoa não significa amar essa pessoa. Pensa numa pessoa só quando ela não está presente, quando morreu, quando fugiu do seu lado ou quando não te dá o que dela deseja. É aí que a sua insuficiência interior põe em operação o processo da mente. Quando aquela pessoa está perto de você, você não pensa nela. Pensa nela quando presente significa estar perturbado. E por isso consideramos a sua presença como uma coisa muito natural. O hábito é um meio de esquecer, de se estar em paz, a salvo de perturbações. A utilização, pois, conduz invariavelmente à invulnerabilidade, e isso não é amor. Que estado é aquele em que a utilização, que é o processo de pensamento, como meio de encobrir a insuficiência interior, positiva ou negativamente, não existe? Que estado é aquele em que não existe o intuito de satisfação? A busca de satisfação é a própria natureza da mente. O sexo é sensação criada e pintada pela mente. E então a mente age ou se abstém de agir. A sensação é um processo de pensamento que não é amor. Quando a mente predomina, e tão importante é o processo do pensamento, não existe amor. Esse processo de utilização, de pensar, imaginar, prender, fechar, rejeitar, é só fumo. E quando não existe o fumo, está viva a chama do amor. Às vezes temos essa chama rica, cheia e completa. Mas a fumaça volta, porque não podemos viver muito tempo com a chama que não nos dá nenhum sentimento de proximidade, seja de um só, seja de muitos, pessoal ou impessoal. Quase todos nós temos conhecido ocasionalmente o perfume do amor e a sua vulnerabilidade. Mas a fumaça do uso, do hábito, do ciúme, da posse, do contrato e da quebra do contrato se tornou importante para nós. E por isso não existe a chama do amor. Quando existe a fumaça, não existe a chama. Mas quando compreendemos a verdade sobre a utilização, a chama existe. Nos servimos de um outro, porque interiormente somos pobres, insuficientes, mesquinhos, pequenos e solitários. E esperamos com a utilização de outra pessoa
ter uma possibilidade de fuga. Do mesmo modo, nos servimos de Deus como meio de fuga. O amor de Deus não é o amor da verdade. Amar a verdade é um simples meio de nos servirmos dela para alcançarmos alguma outra coisa que conhecemos e, portanto, há sempre o receio pessoal de perdermos algo que conhecemos. Conhecerá o amor quando sua mente estiver muito tranquila e livre da busca de satisfação e das fugas. Em primeiro lugar, a mente precisa acabar de todo. A mente é resultado do pensamento, e o pensamento é uma simples passagem, um meio que conduz a um fim. Quando a vida é mera passagem para alguma coisa, como pode existir o amor? Nasce o amor quando a mente está quieta, naturalmente, e não quando a fizemos quieta. Quando percebe o falso como falso e o verdadeiro como verdadeiro, quando a mente está tranquila, então tudo o que sucede é a ação do amor, não é a ação do conhecimento. Conhecimento é mera experiência, e experiência não é amor. A experiência não pode conhecer o amor. Vem o amor à existência quando compreendemos o processo total de nós mesmos, e a compreensão de nós mesmos é o começo da sabedoria.